Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, como é que vai? Roberto Martins. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero Trichossalpix, né? Um nominho bem complicado, mas é um gênero aí, vamos dizer assim, das Américas, né? Então ele começa ali na América Central, né? Começa ali desde Central não, mas América Latina, né, melhor dizendo, né? Então ali toda a América Latina até aqui ao Brasil, né? Então até a América do Sul. Bom, sejam bem-vindos, um ótimo domingo aí a todos, né? E vamos falar um pouquinho aí desse gênero, o Trichossalpix, né? Que é um gênero bem bacana aí. E é um gênero, como que eu posso dizer assim, eu considero o cultivo dele de médio, né? Para difícil, né? Dependendo da região onde que você esteja, né? Para você cultivar esse gênero, muitas vezes não é tão fácil, né? E eu vou tentar aí mostrar para vocês o porquê que muitas vezes ele é um gênero que a gente chama de um pouquinho mais complicado do que outros da família aí, da subtribo, né, Pleurothalidae, na verdade, né, da família não, da subtribo Pleurothalidae, né? Então vamos falar aí, vamos compartilhar, né, com o pessoal aí, sejam bem-vindos, né? Bom dia a todos aí, bom dia Sandra, bom dia Raquel, bom dia Val. Sejam bem-vindos, né? E vamos compartilhar aí com o pessoal e para que a gente possa ter mais gente participando aí da nossa live e começar a divulgar um pouco mais aí as nossas queridas aí micro-orquídeas. Tá joia? Bom, para quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, né? A nossa live é todos os domingos, né? Às 11 horas, né? E a gente fala sempre aí das micro-orquídeas, de cultivos de pequenas, médias orquídeas, né? E como que a gente sempre faz, no começo a gente mostra algumas orquídeas, né? Floridas essa semana, depois a gente entra direto no assunto, que o assunto é o gênero, deste domingo, é o cultivo do gênero Trichossalpix, tá joia? Depois aí a gente abre para algumas perguntas e finaliza mostrando mais algumas plantas floridas, tá joia? Bom pessoal, vamos lá, vamos começar a mostrar o que a gente tem, um pouco do que a gente tem florido aqui hoje, tá? Então, dando continuidade aí mostrando, o nosso Stenoglotis longifolha, né? Cada dia, cada semana ele está mais bonito, né? Então eu mostrei para vocês aí quando abriu a primeira haste floral, né? A primeira flor, estavam levantando as outras hastes florais e agora, ó, como é que ele tá, ó. Tá lindo, né? É uma planta aí que eu gosto bastante e como eu falei, né, nem sempre a gente consegue aí ter um cultivo pleno dessa planta e eu sempre tive uma certa dificuldade com ela porque era aquela coisa meio carinhosa, né? Ah, essa planta é delicada, essa planta não pode isso, não pode aquilo. E eu nunca tinha uma floração muito boa, né? E daí de uns anos para cá eu comecei a cultivar ela de uma outra forma, né? Num vaso, colocando num lugar mais claro, onde que bate um pouco de sol pela manhã, e aí, ó, o resultado, né? É uma planta aí fantástica, uma espécie africana, né? Mas é uma planta aí com colorido e com uma floração fantástica. Olha aí, pessoal. Então, Stenoglotis longifolha, né? Então essa é a Stenoglotis longifolha, né? Uma planta bem bacana aí, né? Que eu gosto bastante. Então, olha aí, mais uma vez, uma planta fantástica. Tá joia? Olha ela aí. Bom, colocar ela aqui do lado, que ela é um pouco maior. É uma outra coisa bem bacana que eu falar para vocês, né? Normalmente, assim, a gente pega algumas orquídeas e a gente, às vezes ela está definhando, está com algum problema, ou eu peguei uma orquídea de um colega, né? E ela não estava muito legal. E o que é interessante, né? As orquídeas, elas reagem bem ao bom trato, vamos se dizer assim, né? E aí eu peguei essa orquídea, foi, na verdade, esse angreco aqui, né? Então esse angreco eu peguei com um colega, e aí eu comecei, ele estava morrendo, o ambiente que ele estava cultivando não estava um ambiente muito legal, então ele estava definhando, vamos se dizer assim. E aí eu trouxe ele para casa, falei, não, vou topar o desafio, vou tentar aí salvar essa planta. E aí me dediquei com ela, plantei, coloquei num ambiente um pouco, com uma umidade um pouco melhor, um pouco mais de luminosidade. E a planta começou a se desenvolver melhor, né? Começou a sair raízes novas, né? E aí, para minha surpresa, olha aqui, ó, ela retribuindo aí todo o cuidado que a gente tem com ela, ó. Aqui a floração, né?
Então essa daqui é o Angreco eichleriano, né? Eichleriano. E aí vocês vejam como é que ele tá, ó. Então ele começou a reagir, começou a ter aí a nascer raízes novas, a planta começou a se desenvolver e aí veio a floração, né? Então vamos lá, é o eichleriano, né? Então Angreco eichleriano, né? Então é o que a gente fala. As plantas, elas retribuem a atenção, o carinho, o trato que a gente faz com elas através aí da floração, com raízes novas, e aí vocês vejam o que maravilha essa planta aqui, como é que ela tá. Tá joia? Mas acho que não precisa, não. Estou conseguindo mostrar aqui. O pessoal está conseguindo ver? Eu acredito que sim, né? Tá para a parte de cima aqui. Então, é isso, pessoal. Olha só que planta bacana. E aí o que a gente fala é isso, né? A planta, a orquídea, ela retribui aí o carinho que você dá com ela, o trato que você dá com ela, com a floração, né? Então essa daqui foi bem bacana. Uma outra planta legal aqui que está florindo, né? É essa daqui, tá? É uma planta... É um nome um pouco difícil, Cristensonia, né? Então essa daqui é uma Cristensonia vietnâmica, né? O que é interessante? Que essa planta aqui, apesar dela ser conhecida no cultivo já há muito tempo, ela foi classificada há pouco tempo, né? Então ela é uma planta aí com uma classificação nova, né? E aí vocês vejam aqui a floração dela também. O que é bonito é a floração dela, que é uma floração clara, né? As flores são verdes, o labelo é branco, né? Ela lembra um insetinho, né? Olha só. É muito parecido com os aerides, né? Mas na verdade é um novo gênero, né? É Cristensonia vietnâmica, né? Então a planta é monopodial também, com aí as raízes se desenvolvendo bem e aí em plena floração. Olha só que coisa bacana aí. Também é uma planta bem legal, é uma planta com uma classificação nova, foi classificada aí há pouco tempo, né? Apesar dela ser muito conhecida já no cultivo, mas ela não era classificada ainda. Bom, de plantas diferentes aqui. Tem algumas plantas diferentes aqui que estão floridas, eu não lembro se eu mostrei para vocês semana passada, mas aqui ó, o Dendróbio convolutum, né? Então esse daqui, olha, é bem legal também. O que eu acho legal dele é que esse verde bem escuro da flor e esse labelo marrom fantástico, ó. Esse labelo que me chama demais a atenção. Ele é um labelo muito escuro, muito marrom, uma cor marrom muito forte, né? Então esse daqui é o Dendróbio convolutum, né? Então tá florido aqui, vindo até ter mais um broto novo, a planta se desenvolvendo aí muito bem. Deixa eu pegar aqui uma outra planta. Essa daqui é uma plantinha bem legal também. Eu tenho ela como Octomeria cuculata, né? Então ela lembra muito aí o vegetal da Hatchback ou da Octomeriantha, né? Porém, ele tem um porte um pouco maior e as suas flores também são maiores, né? Olha só. Então essa daqui eu tenho ela como Octomeria cuculata. E aí o labelo dela é amarela, né? Diferente aí da Octomeriantha, e o seu labelo é bem escuro também, é um labelo bem escuro e uma flor bem maior, né? Grande, e a planta também tem um vegetal bem grande também, né? Então essa daqui eu tenho ela como Octomeria cuculata, né? Ela aparece aqui em São Paulo também, aqui na região de São Paulo. É uma planta aí bem bacana, aí, uma planta da minha coleção. Bom, gente, vamos lá entrar dentro do gênero, né? Dentro do assunto de hoje, né? Então o assunto de hoje aí, o gênero Trichosalpix, né? Então vamos lá, para que a gente possa se localizar com relação a esse gênero ele aparece aí na América Latina, né? Então aí desde o México aí até o Brasil. E o que é interessante, gente, desse gênero, e que a gente tem que prestar muita atenção dele quando a gente traz ele para o cultivo, né? Fazer uma explicação para vocês, eu acredito que isso vai acabar ficando bem claro por que da dificuldade desse gênero. Deixa eu pegar uma planta aqui. Esse daqui é um Trichosalpix ciliaris, tá? Então, aqui a florzinha dele é muito pequena, né? Esse daqui nem acredito que seja realmente o ciliaris, né? Ela tá uma florzinha aqui, ó, uns pontinhos rosa que você tá vendo aqui, ó. São as flores dele. Em comparação
com uma outra orquídea. Vamos pegar qualquer uma outra orquídea aqui, ó. Então vamos pegar essa daqui. Essa daqui é um bulbofilo, tá? Então esse daqui é um bulbofilo lilacino, tá joia? O bulbofilo lilacino, ele tem a folha, né? É um bulbofilo, então ele tem aqui o bulbo, tá? Isso daqui é a reserva de alimento que ele tem, né? Então a reserva de comida, de líquidos, de alimento, o que ele tem está aqui. A folha tem alguma quantidade, um pouco de substância, mas é pouca coisa. A grande concentração de alimento, né, está aqui. Então se ele passar por um período de seca, se ele passar por um período aí que ele não tem aí uma alimentação adequada, ou seja, aí uma adubação adequada, ele passar por um período de seca, ficar muito tempo sem chuva, ou qualquer adversidade que ele tenha, ele tem reserva de alimento aqui, olha só. Ele está cheio de bulbo, então todos esses bulbos aqui são reservas de alimento para a planta, certo? Então a planta aí, se tiver alguma dificuldade, ela vai recorrer aos bulbos delas para suprir essa necessidade. Então vamos dizer assim, é como se fosse uma poupança. Então ela tem aqui dinheiro, né, ou valores que ela pode ir gastando se faltar para ela. Quando a gente entra aqui nos Trichosalpix, ou na maioria dos Pleurotalidines, o que acontece? Não tem bulbo. Essa planta, olha só, ela tem aqui o pecíolo dela, né? Então, normalmente aqui esse pecíolo, ele é como se fosse uma haste bem fina, né? Então, olha aqui, ó, ela é bem fina. Toda reserva de alimento está na folha. Então, o que isso significa? Que ele tem pouca quantidade de reserva de alimento, né? Então, todo o alimento que ele tem vai estar aqui na folha. Ele não tem bulbo, né? Então ele não consegue guardar alimento por muito tempo. Então se ele passar por um período de seca prolongado, se a gente não conseguir dar condições para eles adequadas de alimento, ou água, ou umidade ambiente, ele tem pouca poupança, ele tem pouco dinheiro para gastar, vamos dizer assim, ele tem pouca reserva. Então o que acontece? Ele pode morrer muito rapidamente. Tá? Então esse é o grande problema, principalmente dos Pleurotalidines, da grande maioria dos Pleurotalidines. A reserva de alimento que ele tem é muito pouca. Então se a gente errar na forma de cultivo dele, dificilmente a gente vai poder errar muito, né? E já no caso dos bulbofilos, das catleias, de todas essas outras plantas, elas têm bulbo, então elas têm reserva de alimento. Então o que acontece? Ela tem ali, a gente pode errar um pouco mais, que a planta vai aguentar, a planta vai resistir e ela vai se desenvolver. Com o Trichosalpix, isso não acontece, tá, gente? Você errou, a planta morre. Então o que acontece? Principalmente aí que a gente tem aqui em São Paulo, né? Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Até vou virar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui em São Paulo a gente tem um outro Trichosalpix, que é o Trichosalpix montana, né? Que é esse daqui, ó. Essas folhinhas, essas florzinhas amarelas aqui, ó, que eu estou mostrando, são todas flores, né? Que ele tá em plena floração, Trichosalpix montana. Uma das características da família Trichosalpix é que ele tem uma bainha, né, em toda o pecíolo. Essa bainha a gente chama de bainha leptantiformes, né? Ela parece um canudinho, parece uma cornetinha, né? Ela lembra, se a gente olhar ela com cuidado, ela vai lembrar muito uma corneta, né? Mas na verdade são bainhas e a gente chama esse formato de cornetinha, a gente chama de leptantiformes. Então aí ele tem essas bainhas leptantiformes. Então isso é uma característica dos Trichosalpix também. Então todas as espécies, né, da família Trichosalpix, eles têm essa bainha leptantiforme. E aí vocês vejam aqui, ó, a reserva de alimento dela tá todo na folha. E esse é o grande problema, né? Porque ele não tem reserva, ele não tem bulbo. Então, o que é importante nesse gênero, tá, gente? A gente criar condições e ter um ambiente onde que eu tenha umidade ambiente, principalmente umidade ambiente, porque essas espécies, elas gostam de um pouco de luz,
tá? E aí vem o grande problema, porque como ela gosta de uma luminosidade em torno de 60%, 70%, 60%, aí seria o ideal, é um ambiente muito claro e consequentemente é quente, né? Então assim, se você não tem uma forma de segurar essa umidade no ambiente, o que vai acontecer? Ele vai secar muito rápido e a planta consequentemente vai secar também. E aí ela vai definhando aos poucos, porque esse estresse que a planta sofre, umidade seco, umidade seco, umidade seco, isso gera um estresse na planta e a planta acaba se definhando com o passar do tempo. Então muitas vezes a planta ela não morre de imediato, mas vai passando o tempo, ela vai definhando e aí chega um dia que ela cai todas as folhas e você fala, poxa vida, o que aconteceu? Não é o que aconteceu, é o estresse que ela passou durante esse período. Está muito quente aqui em São Paulo, tem que hidratar um pouco. Então é esse estresse que ela passou nesse período. Quente, frio, quente, falta de umidade, seco, mais umidade, seco, umidade. Esse estresse ela não pode passar muito, porque ela não aguenta esse estresse por um período tão longo. Então o que a gente tem que pensar em fazer? Obrigado. O que a gente tem que pensar em fazer? Dar condições para que ele possa ter essa umidade ambiente o mais estável possível. Tá? Então, normalmente todas as espécies do gênero Trichosalpix eu cultivo na parte mais úmida do meu orquidário, porém eu coloco eles na parte alta ou intermediária. Por quê? Porque ele precisa de luz e ele precisa dessa umidade no ambiente também para ele poder se desenvolver. Normalmente os Trichosalpix eu cultivo em madeira. Tá? Então esse daqui, olha, está em madeira. Uma coisa que eu sempre comento com vocês, tentem pegar madeira arredondada, tá? Porque aí você tem uma quantidade de ventilação maior. Uma outra coisa interessante dos Trichosalpix, eles não toleram ficar muito tempo molhado. Então não adianta você ficar regando todo dia. Você tem que investir no teu orquidário para que você consiga manter o mínimo de umidade ambiente dentro do seu espaço. Porque se você ficar molhando e secando, molhando e secando, molhando e secando, ela também vai sofrer, porque esse excesso de umidade na raiz, principalmente nas raízes, as raízes vão morrer. Vai chegar uma hora que essa raiz vai morrer. E aí a raiz morrendo, a planta também não tem mais como se alimentar e ela acaba indo definhando aos poucos, tá? Então, normalmente, cultivo em madeira. Você pode cultivar também em pequenos vasos. Tá? Então pequenos vasos desse tamanho até menor do que esse, tá? Com substrato, normalmente o que eu utilizo, casca de macadâmia, né? Então casca de macadâmia picada com carvão e coco e um pouquinho de esfagno. Você pode utilizar casca de pinos também, sem problema nenhum, mas um pouquinho de esfagno, não coloque muito esfagno. Ah, Roberto, mas eu consigo cultivar com esfagno na minha casa. Ótimo, o teu ambiente favorece, a tua forma de cultivo favorece isso. Na minha forma de cultivo, eu prefiro usar esse tipo de substrato. Então, por isso que é importante você também conhecer o seu ambiente, né? Porque muitas vezes o teu ambiente, como você rega de uma maneira mais pausada, muitas vezes, assim, um intervalo maior, então muitas vezes você precisa ter um substrato que retém um pouco mais de umidade. Então o esfagno te ajuda e te favorece bastante. Não é verdade? Agora, no meu caso, aqui eu já tenho um ambiente regulado. Eu rego praticamente assim, no verão praticamente todos os dias, e em outras épocas o intervalo é maior, mas no verão praticamente é todos os dias. E se eu tiver um substrato que retém muita umidade, o que vai acontecer? Esse excesso de umidade na raiz vai fazer com que essa raiz ela apodreça e ela acabe morrendo, tá? Então por isso que eu prefiro cultivar em madeiras. Normalmente eu cultivo em madeiras, você pode ver que normalmente são essas madeiras arredondadas, tá? Então ela é levemente arredondada. O substrato aqui, olha, o esfagno que eu coloco, um pouquinho de esfagno, amarro o esfagno, depois eu prendo a planta, ou as raízes aqui se desenvolvendo, né? E a planta aqui, olha, se desenvolvendo muito bem. Também é possível você conseguir o cultivo deles, né? Deixa eu ver se eu pego uma planta aqui. Aqui, tá. Em outros tipos de madeira, ó, que tem uma outra madeira que eu uso também, ó. Esse daqui já é
uma planta que ela não é brasileira, ela aparece ali do sul do México, né, na América Central também. Isso daqui também é um Trichosalpix, tá? Esse daqui é o Trichosalpix pátula, né? Então é uma espécie aí grande, né, dos Trichosalpix. Eu acredito que seja uma das maiores aí do gênero Trichosalpix. Ele tem a bainha lepaniforme da mesma forma, ó. E toda a reserva de alimento está aqui nas folhas, né? Cultivado em madeira. Ó, o substrato aqui que eu coloco, um pouquinho de substrato aqui, tá? E o que eu quero dizer para vocês, essa planta aqui, ela estava, quando eu comprei ela, eu adquiri ela, ela veio em um pedaço de fibra, né? Fibra vegetal, né? E aí o que acontece? Ela começou a se desenvolver muito bem, estava indo bem, só que depois ela começou a definhar, começou a ir para trás, e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí era rega, umidade, o ambiente estava todo normal, né? E as plantas se desenvolvendo muito bem. E aí o que eu comecei a observar? Essa fibra vegetal que ela estava acidificando e as raízes dela já estavam morrendo. E aí é o grande problema que a gente tem com fibra vegetal, tá? A fibra vegetal, ela, quando você coloca a planta, ela começa um desenvolvimento muito grande, se desenvolve muito bem, só que passa ali uns 3, 4 anos, ele começa a acidificar, ele começa a segurar sais da adubação também, e aí ela começa a ficar ácida. E aí começa a queimar as raízes, e aí o que acontece? A planta começa a definhar e sem um motivo aparente, você não sabe o porquê que está acontecendo aquilo, e ela começa a definhar. E aí aconteceu isso com essa planta. Aí o que eu tive que fazer? Tirei ela da fibra vegetal, coloquei ela aqui nessa madeira, coloquei um pouco de esfagno aqui para ela se desenvolver, e a planta aí está tomando novamente aí o seu vigor, ó, está se hidratando novamente, a planta começou a se desenvolver e está começando a sair novas folhas aqui, ó, isso daqui já é folha nova, tem pelo menos 1, 2, 3 folhas novas, então a planta aqui está se desenvolvendo bem. Então é aquilo que o pessoal normalmente fala, olha, eu cultivo em fibra e vai muito bem. Vai durante um período, gente. Depois com a adubação, o próprio envelhecimento dessa fibra, ela começa a acidificar e ela começa a estragar as raízes da planta. E aí depois ela começa a definhar sem motivo aparente, quando você vai perceber, as raízes todas morreram e a planta começa a morrer. Muitas vezes você não tem nem tempo de conseguir salvar essa planta, tá? Então é um cuidado que você precisa ter muito, principalmente com esse tipo de planta aqui, com os Trichosalpix, tá joia? Vamos lá, aqui eu tenho uma outra planta bem bacana, que ela também é um Trichosalpix, né? Esse Trichosalpix também aparece muito no Brasil. Esse daqui já é o Blasdeli, né? Já é uma planta aí de um porte um pouco maior, da mesma forma cultivada em madeira, olha ela aí, ó, cultivada em madeira. As bainhas aqui lepaniformes, ó, daqui dá para perceber bem, essas bainhas, ó, elas parecem umas cornetinhas, né? E aqui a folha dela um pouquinho carnosa, ela não é muito carnosa, então a reserva de alimento que a gente fala é sempre pequena. E aí a madeira levemente arredondada, né? Então eu sempre prefiro esse tipo de madeira para cultivar os Trichosalpix, tá joia? Existe aqui no Brasil também uma outra espécie de Trichosalpix, que é o Trichosalpix dura, né? Eu tenho até uma planta aqui, mas ela está muito pequenininha, não vou nem conseguir mostrar para vocês no vídeo. Então eu trouxe uma outra que é um parente dela, vamos se dizer assim. Esse daqui é um outro, um Trichosalpix chamileptantes, né? Então ele é muito parecido com o Trichosalpix dura, né? Só que essa daqui é uma espécie de fora do Brasil, né? Também da América Central, aí da América do Sul, do norte da América do Sul. E vocês vejam, ó, o desenvolvimento da planta. Esse daqui que é a parte bacana, que é a parte legal do desenvolvimento da planta. Agora, Roberto, como é que você consegue isso? Como é que você consegue fazer isso? Gente, é o ambiente. A grande sacada de cultivo de Pleurotalidine, desses pleurotales mais delicados, é o ambiente. Então, você precisa investir no teu ambiente. Você precisa investir, que nem até a gente estava conversando aí nos últimos vídeos, a questão do fungo, né?
a gente conseguir cobrir o nosso orquidário, a gente conseguir de alguma forma, ou seja com sombrite ou com plástico difusor, que a gente possa aí conseguir segurar essa umidade ambiente dentro do nosso orquidário. Né, dentro do nosso piso, a gente ter aquelas bacias de pedra que eu já mostrei, se é uma casa ou se você tem aí o seu orquidário no local, num quintal, que você tenha terra ou que você tenha um piso aberto, que você consiga manter essa umidade. Porque o grande segredo do cultivo desse tipo de planta, desse tipo de gênero, Trichosalpix, é você conseguir manter uma umidade ambiente dentro do teu orquidário. Quando você não tem muito essa umidade ambiente que você consiga manter, ela ainda é um pouco deficitária, dificilmente você vai conseguir cultivar ela em madeira. E aí você vai ter que partir para o vaso, tá? Aí não tem jeito, né? Se você não tem uma umidade ambiente muito legal na tua casa, o teu cultivo vai ter que ir para vaso. Aí em cima do vaso você vai conseguir ter, como que eu posso dizer assim, uma chance maior de você conseguir cultivá-los. O substrato, você pode usar casca de macadâmia, com brita, com pinos, um pouquinho de esfagno misturado, tá joia? Então aqui você vai conseguir reter a umidade um pouco por um tempo maior. Cuidado com o excesso de rega, com o excesso de água, para que esse substrato aqui não fique molhado muito tempo. Bacana? Ah, Roberto, mas eu quero cultivar e eu cultivo com esfagno. Ótimo, não tem problema. O mesmo cuidado. O excesso de rega, principalmente no começo do ano, quando a gente tem muita chuva aqui em São Paulo, às vezes fica 40, 50 dias chovendo praticamente todos os dias. Então esse excesso de água, esse excesso de umidade vai fazer com que também essa planta, essa raiz venha a definhar. Então é esse cuidado que você precisa ter. Agora, qual que é o problema do esfagno, gente? O esfagno, você tem um grande problema. Ele é um substrato de duração muito curta, tá? Então se você usa o esfagno, você vai ter que substituir esse esfagno a cada 1 ano e meio, 2 anos, aí no máximo. Tá? Porque ele começa a deteriorar, ele começa a apodrecer e daqui a pouco ele fica uma pasta dentro do vaso e isso daqui acaba fazendo com que você estrague a raiz da planta e a planta venha a apodrecer, venha a morrer e ali depois ela venha a definhar também. Então esses são alguns dos grandes problemas que a gente tem com o cultivo de Trichosalpix, tá? Excesso de umidade, excesso de regas, né, na base da planta, na raiz da planta, porque esse excesso de umidade, excesso de rega vai fazer com que essa raiz apodreça e a planta acabe definhando. Falta de umidade no ambiente, então você tem que ter um ambiente que ele tenha uma umidade estabilizada e a luminosidade filtrada, em torno aí de 60% a 70%. Tá joia? Então esses são aí os grandes segredos que eu tenho para passar para vocês com o cultivo, né, dos Trichosalpix. A gente tem uma variedade muito grande aí de Trichosalpix no Brasil. A gente tem a Dura, a gente tem a Egléria, a gente tem a Montana, a gente tem as ciliares. Então são várias espécies, aí a gente consegue montar um plantel bem bacana. Fora também algumas espécies de fora do Brasil, que aí já são um pouco mais difíceis da gente conseguir. Mas aí procurando a gente consegue achar alguma coisa aí para aumentar o nosso plantel. Deixa eu ver se eu deixei de mostrar algum Trichosalpix para vocês. Ah, deixei sim. Tem um outro Trichosalpix que é muito legalzinho, que eu gosto. Esse daqui é o Trichosalpix memor, tá? Ele é um Trichosalpix também ali da América Central, Costa Rica, ele pega aquela região lá. E o que é interessante, né? Aqui, ó, bainha leptantiformes, da mesma forma, aqui ó, aparecendo umas cornetinhas, né? Então aparecem umas cornetinhas. Reserva de alimentos somente na folha. Ela estava florida essa semana, já caiu as flores, já passou a floração dela. O que é interessante de eu dizer que eu quero mostrar essa planta para vocês aqui? Então, da mesma forma, a madeira, levemente arredondada, um pouco de substrato aqui na base da planta e vocês vejam que o musgo está crescendo, ela está levemente verde. Então, o que acontece? A umidade ela está bacana no lugar dela. Essa planta aqui, eu tenho ela em cultivo já tem aproximadamente uns 6 anos, tá? E aí o que acontece?
o número de folhas que ela tem. É isso. Então, ela também é lento o crescimento. Os tricosalpix, normalmente o crescimento é muito lento, o desenvolvimento dele é muito lento. Então essa planta aqui, ela cresce normalmente uma folha por ano, né? Então vocês vejam, é muito difícil, o crescimento dela é muito lento. Então isso faz com que também seja uma planta difícil. Quando você erra no cultivo, que de repente você mata a frente dela morre, para que ela brote novamente, ela vai demorar às vezes 2 anos. 2 anos, gente, é isso, realmente ela demora às vezes 2 anos para emitir um novo broto, se você quebrou o broto à frente dela. Então esse é um grande problema dos tricosalpix. Então assim, a questão do erro, a reserva de erro, a reserva de alimento, a chance que você tem é muito pouca. Errou, a planta começa a definhar e muitas vezes você vai perder uma planta, que nem uma planta como essa. Cultiva aí de 6 a 7 anos, ó, ela tem 2, 4, 6 folhas. E não adianta eu querer acelerar, tacar adubo, Não, é o desenvolvimento da planta, ele é lento assim mesmo. Por isso que essas espécies são raras, essas espécies são de difícil cultivo. Tá joia? Porque o crescimento dela também é muito lento. Normalmente, a adubação dessas plantas eu faço com micro-orquídeas fértil, tá? Então é o adubo aí que eu tenho aí para as micro-orquídeas, né? E eu faço essa adubação a cada 15 dias, né? Ele já é um adubo completo, então ele já tem aí todos os macronutrientes, os micronutrientes, também tem 3 hormônios vegetais que são responsáveis pelo enraizamento e pelo desenvolvimento da planta. E a cada 15 dias, né, a frequência de adubação que você faz com ele. E ele é um adubo completo. Então o que é interessante para as micro-orquídeas, né? Que esse tipo de adubo ele já é completo, você não precisa fazer aquele monte de protocolo que a gente faz normalmente com as grandes orquídeas. Esse daqui é um adubo já que eu utilizo nas micro-orquídeas, né? Pequenas e médias orquídeas, e com ótimo sucesso, porque ele já é completo, tá bom? Então é assim que eu cultivo aí o gênero, né? Tricosalpix. Deixa eu só colocar esse bulbofilo aqui, esse lilacino, senão eu vou derrubá-lo daqui a pouco. Só colocar ele aqui. Pronto. Isso, tá aqui, já acomodado. Bom, gente, vamos ver se a gente tem algumas perguntas e algumas questões, né? Eu acho que já deve estar próximo aí do horário. Vou pedir aí para minha esposa me ajudar aqui com isso. Mas enquanto ela não vem, eu vou mostrar algumas plantas aqui que ainda continuam floridas, né? Então esse daqui é o epigênio, né, Nacarai. Então ele está aqui, olha, a floração dele aqui, ó, bem bacana, né? Uma planta aí que ela vai florindo aí constantemente, ela está cheia de botõezinhos aqui, então ela vai florindo aí de uma forma sequencial, é muito bacana. E é uma planta aí que eu considero o cultivo dela, pelo menos aqui em São Paulo, não muito difícil, é uma planta simples de cultivar aqui em São Paulo. O que eu tenho aqui? Deixa eu só virar aqui. Que eu tenho um dendróbio aqui, 2 dendróbios que eu quero mostrar para vocês, que são dendróbios bem bacanas, né? Esse daqui é um dendróbio muito raro, né? Aqui no Brasil, né? Nas coleções aqui no Brasil, que é uma planta aí, não vou dizer que o cultivo dela seja difícil, realmente é uma planta rara por aqui. É o dendróbio denudans, né? Então poucas pessoas têm esse dendróbio aqui, ou conhecem esse dendróbio. Ele é o denudans, né? Uma planta aí de médio porte, né? E é uma floração aí bem bacana, olha. Bem bacana, elas têm um detalhe levemente amarelado e tem uns detalhes marrons, né? Tá começando aí a florir agora. Dendróbio denudans. Esse daqui é o dendróbio lamelato, né? Então ele até mudou de nome, né? Ele já não é mais o lamelato, né? Não é mais classificado como lamelato, mas aí também começando a floração dele, olha aqui, né? Bem bacana mesmo, né? O que é legal é que ele parece que foi atropelado, né? Ele é achatado, né? O bulbo dele é bem achatado, mas ó, tá cheio de flores, né? Eu acredito que na semana que vem ele vai estar com uma floração plena e vai estar bem bonito para a gente mostrar. E esse daqui é uma cor que eu achei até bem interessante, é uma cor tipo, né? A cor normal dele. Mas aí dentro dos que eu tenho aqui, eu fui olhar e apareceu um
que a coloração dele é um pouco mais clara, né? Praticamente aí não tem essas linhas avermelhadas, né? Então eu achei bem interessante esse daqui também, uma variedade, né? Pode ser aí que seja uma variedade de coloração, mas ele é uma coloração um pouco mais clara. Achei bem interessante esse daqui. E também aí em cima de dendróbios, né? O que a gente tem aqui? Esse daqui é o ACL, né? O ACL, né? Que eu mostrei semana passada, e continua aí florindo, as flores bem abertas, bem bonitinhas, aí ó, uma planta aí bem legal, né? Cultivada em leque de madeira e aí as raízes aí se desenvolvendo muito bem, né? De plantas nacionais, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Esse daqui é o nosso carinífera, né? Então as cariníferas aí começando a abrir, ó, aqui ó, a nossa querida carinífera. O que eu faço aqui normalmente com carinífera? Ó, que eu tenho cultivada ela, é uma placa de madeira, um pedaço de casca aqui, né, ó, de madeira, né? E aí eu coloquei as barbocelas, né? Essa barbocela aqui, se não me falha a memória, essa aqui é a Randroy. E aqui o que eu tenho? Já ele se desenvolvendo aí, ó, as cariníferas nascendo. Olha só a floração, que coisa linda. E tem um fimatídeo no meio? É, tem. Cadê? Aqui, ó. Pera, vira um pouquinho. Parece que tem um fimatídeo aqui também se desenvolvendo. Mas legal, uma plantinha bacana. Então, ó, aqui a nossa querida aí, carinífera aí em plena floração. E uma planta também que foi descrita há pouco tempo, né? Foi, se eu não me engano, foi na edição número 16 da coletânea, essa daqui. É uma Pabistiella itiguense, né? Então ela aqui, ó, tá bem florida. É que é uma planta muito pequenininha, né? É difícil da gente ver, né, a Pabistiella. Mas aqui, olha, tá cheio de flores, né? Itaquaquense, né? Então ela tá em plena floração aí também, uma plantinha bem bacana. Ela apareceu na coletânea número 16, tá? Se eu não me engano, a descrição dela, né? Então é uma plantinha aí bem bacana também. Depois eu pedi para você pegar a coletânea para mim, só para mostrar para o pessoal. Bom, vamos lá. Tem alguma pergunta aí que a gente pode? Eu vou pegar depois. Então tá bom. Ó, tem uma que tá aqui no final, mas é engraçada, eu vou ter que ler antes. É de um cara chamado Décio Izioka. O Décio. E ele pergunta o O seguinte, japonês. Ele pergunta o seguinte, se a Ananda Apple tá por aqui. Não, hoje não. A Nanda não veio hoje aqui. Hoje só tá dando de martelo. A Nanda, ela veio aqui já tem uns 15 dias, né? Até foi bacana aí, o Décio lembrar isso. Tem mais ou menos aí uma semana, uns 10 dias, né? Que a Ananda Apple esteve aqui, ela gravou uma matéria aí a respeito das micro-orquídeas, né? Aqui em casa, então acredito que logo vai sair no quadro verde, né? O pessoal que é aqui de São Paulo, é o quadro verde que normalmente vai ao ar na sexta-feira às 7 horas da manhã. Né? Então ela só vai me avisar no dia que for sair aí a matéria e aí eu passo para vocês aí. O Décio acabou fazendo uma brincadeira e é isso daí, Décio. Logo eu vou mostrar ela para vocês aí. Beijos para vocês aí, tá? Para Denise também, um grande abraço para vocês. O Salomão diz aqui no Instagram, tem umas 3 espécies dessa, mas realmente muito difícil o cultivo. Acho que ele se refere a Trichosalpinx. Salomão? Salomão. O Salomão está realmente comentando aqui que ele tem umas 3 espécies e são plantas realmente de difícil cultivo. É isso mesmo, Salomão. O grande problema das Trichosalpinx, né, como algumas Pleurotalidines, algumas Pabistielas, algumas plantinhas parecidas, né, vamos dizer assim, que a gente entra muito a questão da carinífera também, a Itaquaquense, algumas plantinhas mais delicadas, se eu não tiver um ambiente com uma umidade um pouco mais estabilizada, com uma luminosidade filtrada, onde que eu consiga ter manter essa umidade durante um período, dificilmente a gente vai conseguir cultivar essas plantas desse gênero, ou vai ser muito sofrido, né? E a planta não se desenvolve, não cresce, não fica bonita. Você olha, você dificilmente vai ter uma planta que você vai olhar para ela vai estar dessa forma.
né, com folhas aí, com floração grande, né? Por quê? Porque a planta ela acaba sendo um desenvolvimento sofrido e ela não cresce muito bem. É o ambiente, gente. O grande segredo é a forma de você plantar ela e o ambiente. O Alex no Facebook diz o seguinte: bom dia, sempre um privilégio ouvir você nos ensinando com toda a paciência o cultivo das nossas meninas. Parabéns, Deus abençoe sempre sua vida. Alex no Facebook. O Alex no Facebook, obrigado aí pelo elogio, obrigado pelo incentivo, né? Eu acho que é bem isso mesmo, a gente conseguir aí compartilhar, porque hoje sem as exposições, sem nada disso, né, para a gente estar trocando informação, para participar das reuniões, né, a gente precisa aí manter aí cada vez mais aí esse nosso bate-papo, essas nossas trocas de experiência, porque eu também aprendo, né, a cada dia aí eu aprendo um pouco mais também para poder passar para vocês, e isso para mim eu me sinto uma pessoa privilegiada de poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Muito obrigado, Alex, aí um grande abraço, obrigado pelo incentivo. A Marlene Bruning também manda um alô aqui. Ô Marlene, tudo bom, Marlene Bruning? Como é que vai? Um grande abraço. Um grande abraço. A Sandra Roberto tem uma fonte relativamente grande, tipo 1 metro de largura. Qual a área que ela atinge a umidade ideal? Como que é o nome dela? É a Sandra Menezes no Facebook. A Sandra Menezes, ela está comentando que ela tem uma fonte de mais ou menos de 1 metro, né? O que vai acontecer? E aí o que ela pergunta, né? Qual que é a área que essa fonte ela vai atingir, tá? O que acontece? Em termos de umidade. Em termos de umidade, né? Então isso não existe, como que eu posso dizer assim, não tem uma forma de eu te dizer assim, olha, vai ser 10 metros, 1 metro ou 5 metros. Tudo vai depender como que é o teu ambiente, tá? O que significa isso? O teu ambiente, você tem proteções laterais e proteção na parte superior, aonde que essa umidade produzida, você consiga segurar ela dentro do ambiente? Entendeu? Porque muitas vezes você fala assim, eu tenho uma fonte de 1 metro quadrado, então eu não preciso me preocupar em cobrir o orquidário, eu não preciso me preocupar em fazer uma cobertura lateral. E vou deixar isso... O que vai acontecer? Ele só vai ter umidade naquela parte que ele está ali, o restante ele não consegue atingir. Agora, se o teu orquidário ele é fechado nas laterais, se você tem aí um plástico difusor em cima, se você consegue fazer com que esse ambiente segure essa umidade, às vezes você vai ter um orquidário de 4 metros por 7, por 8 metros, que essa umidade vai ser suficiente para ele, porque ela está sendo produzida constantemente e ela não está indo embora, ela está ficando dentro daquele ambiente, pelo menos parte dela. Como ela fica ali 24 horas produzida, é claro que durante o dia parte dessa umidade vai embora, mas à noite ela produz muita umidade, então o que ela acaba compensando? Então esse excesso de umidade que ela produz à noite, durante o dia ela mantém um ambiente mais estabilizado. Agora, qual que é o grande segredo? Você consegue manter essa umidade dentro do teu orquidário? Se você conseguir manter, né, essa umidade, às vezes um orquidário 4 por 5, de 20 metros quadrados, de 25 metros quadrados, essa fonte vai ser o suficiente. Agora, se você não tem como segurar essa umidade, um orquidário de 1 metro quadrado, muitas vezes isso não vai ser o suficiente. Então o grande segredo é você conseguir segurar essa umidade dentro do teu ambiente. E aí, com certeza, vai ser o suficiente, muitas vezes, para esse espaço que você tenha, que eu não sei qual que é o tamanho, mas esse é o grande segredo, tá joia? É conseguir segurar essa umidade dentro do teu ambiente, tá bom? O Ronaldo Ramalho faz uma pergunta e um comentário. No Facebook. Esse Bulbophyllum lilacinum está à venda? É uma pergunta. Correto. E depois ele fala o seguinte: a propagação das micro in vitro ainda é um assunto mistério. Tem como falar algo sobre? Obrigada. Manda um abraço para os orquidófilos do Distrito Federal. Ronaldo Ramalho. Ô Ronaldo Ramalho, manda um grande abraço aí para vocês aí de Brasília, do Distrito Federal. Tem alguns amigos aí, principalmente do grupo ali de encíclias, né? Tem um pessoal muito bacana, tem um pessoal aí bacana que eu gosto bastante, o Alexandre, né, principalmente. Então vamos lá.
Duas perguntas, né? Lilacino. Sim, esse lilacino que eu mostrei para vocês, esse em específico não, tá? Que eu mostrei para você foi esse daqui, foi um que eu tenho aqui que é meu, que ele tem 3 frentes, ele tem um crescimento bem bacana, esse dali é meu. Aquele lá é da minha coleção, mas o que eu tenho aqui à venda é normalmente esses daqui, olha. Ele tem aqui, olha, tem 2, 3, 4, 5 bulbos, ó, uma planta também, ó, bem bacana também, ó. Tá saindo aqui frentes, ó, então é uma planta também saudável. Aquela ali é minha, eu guardei porque ela tem 3 frentes. Essa daqui tem 2 frentes, então essas daqui normalmente eu tô à venda assim. É só entrar no site, tá? Pode entrar no site ali para ver, tem lá disponível no site. Ou se quiser, você pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, 11, né, o DDD 11, 991878965. Bacana? Agora, propagação in vitro, né, das pequenas orquídeas, micro-orquídeas. O que acontece? Aqui no Brasil, ele ainda não como que eu posso dizer assim? Qual que é o grande problema? São 2, tá? As micro-orquídeas ainda não são comerciais, né? Então muitas vezes ali os produtores, né, de micro-orquídeas, eles não têm um interesse na propagação ou, vamos dizer assim, na produção in vitro de pleurothales ou pequenas orquídeas, tá? Porque comercialmente para eles isso não é interessante, né? Então eles preferem justamente fazer uma catleia, fazer um phalaenopsis ou coisas desse tipo, que para eles tem um apelo comercial muito maior e a venda, a rotatividade é muito maior. Fato, né? Isso daí a gente não tem como negar. Então acaba ficando muito mais esse desenvolvimento para uma questão ali de repovoação ou para os próprios colecionadores. Então a gente acaba fazendo isso, eu faço isso, e acaba ficando muito caro, né? Então a gente não consegue fazer ou manter uma produção disso. Então esse é um grande problema. O outro grande problema é que normalmente a solução que é utilizada ali para fazer a reprodução in vitro de orquídeas é visando o quê? Catleias, tá? Então normalmente é muito visando em catleias ou algumas outras plantas, alguns bubofilos, algumas plantas desse tipo. Encíclias, né? Epidendros, então são algumas plantas desses gêneros, né? E normalmente essa solução ou essa base, né, que é feita ali para o desenvolvimento in vitro dessas plantas não serve para pleurothales. Tá? Principalmente Pleurotalidine, não serve. Ou quando a fertilização ela acaba sendo muito pequena. Então por isso que o pessoal não sente, como que eu posso dizer assim, não se sente incentivado a fazer esse tipo de reprodução. Porque para a catleia eles colocam essa solução, faz bastante plantas. Quando chega a pleurothálio, a produção é tão pequena que para eles comercialmente não vale a pena. Tem que ser desenvolvida uma outra solução. A gente já tem alguns laboratórios que já estão fazendo esse desenvolvimento e tem sido bem bacana. Então acredito que mais aí uns 5 anos, 6 anos, a gente já vai ter uma produção bacana aí de pleurothales, tricosalpiques, ancianteras, várias outras espécies, octomélias, né, já em grande quantidade para que a gente possa colocar isso no comércio. Mas por enquanto ainda é muito pequeno. E até um dos fatos que no meu orquidário eu só comercializo espécies importadas. Esse uma questão também, porque as espécies nacionais, a grande maioria ainda são coletadas. Poucos orquidários têm o desenvolvimento dessas orquídeas in vitro e assim, a produção é pequena, então só vai servir muitas vezes para eles próprios, né? Eles não conseguem comercializar isso com outros orquidários. Então assim, eu prefiro comercializar as espécies importadas que pelo menos eu sei que foram desenvolvidas in vitro. As nacionais ainda não são. Então eu prefiro não comercializar ela para não incentivar esse extrativismo. Tá joia? Bom, deixa eu fazer um intervalo só para falar um pouquinho, antes de responder a próxima pergunta, falar sobre a coletânea de orquídeas brasileiras, a número 17. Tá? Então essa daqui é fresquinha,
peguei na sexta-feira, né? Peguei na sexta-feira lá na editora, né? Essa revista, a coletânea, né? E aqui a gente fala hoje já de 6 espécies, né? Então de 6 espécies novas, né? Então são 6 espécies novas e 3 aqui que a gente tem que ela está com uma nova combinação de nomenclatura, né? Então essas 3 são combinações novas de nomenclatura e aqui 6 espécies novas, né? Dessas 6 espécies eu tive o prazer de participar da classificação de um Zygostastes, né? Zygostastes Julia, né? Então é um Zygostastes aí muito bonito, bem diferente, né? Então isso daqui é uma revista aí para que você possa completar a sua coleção. Tá joia? Essa daqui já é a 17, que a gente está aí com ela disponível. O pessoal que fez o pedido, na segunda-feira a gente já está despachando, tá? Se você comprar ela direto no site, você vai pagar o envio. Tá joia? Agora, se você entrar em contato comigo através aí do WhatsApp, eu consigo, eu vou fazer o pedido através da editora. E aí você não paga questão do envio, tá? O envio ele sai gratuito para você. Agora, se você comprar direto no site, aí vai ter um envio. Então, o que eu peço? Até semana que vem, né, a editora ainda está mandando aí sem o custo do envio. Então, caso você queira, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp 11 99187 8965. Eu te passo as coordenadas para fazer o depósito e aí eu te envio ela a partir da semana que vem. Ou melhor dizendo, a editora envia, né, sem custo de envio. Depois desse período aí tem o custo do envio, tá joia? Mas é uma revista para você completar aí a sua coleção. Agora uma questão de destaque, tá, que eu gostaria de falar muito. Essa revista aqui, a Coletânea 17, ela foi feita aí uma dedicação a uma amiga nossa que nós perdemos aí há pouco tempo, né? A Meire Genaro, né? Então é uma amiga aí, alguns de vocês aqui de São Paulo, quem frequentava as exposições da OSP e conheceu ela, né? Então a Meire Genaro, uma amiga nossa aí que acabou completando a missão dela aqui conosco, né? Seguiu adiante com a missão dela. Mas deixou muita saudade aqui para nós, né? Então foi uma dedicação aí que a editora fez para nossa amiga Meire Genaro, tá bom? Então, Coletânea 17 já está disponível. Quem já fez o pedido comigo, segunda-feira já estou enviando para vocês. A editora começa a fazer o envio para vocês na segunda-feira, tá joia? Bom, vamos lá, gente. Qual porcentagem, o Daniel Smith pergunta, qual a porcentagem ideal para esse gênero de umidade? Ô Daniel, tudo bom? Como é que você está? Daniel é lá um amigo nosso aí do Paraná. Daniel, aqui normalmente eu fico com uma umidade em torno de uns 80%, 85%, então eu vou mantendo a umidade, tento mantê-la dessa forma. É lógico que à noite ela acaba subindo mais, né, e durante o dia, quando está muito quente, ela acaba caindo um pouquinho mais. Mas eu tento manter aí próximo dos seus 80%, 85%, tá joia? Tem alguns truques, né, que eu coloco dentro do meu orquidário para conseguir manter. É lógico que aqui na parte da frente, o meu ambiente é mais seco. Então não consigo, aqui já são espécies que não gostam de tanta essa umidade. Mas para os Trichosalpix eu mantenho na minha parte mais úmida. Então aí eu consigo manter em torno de 80%, 85%. É aquilo que eu comentei com vocês, à noite acaba saturando um pouco mais a umidade e durante o dia ela cai um pouquinho. Mas eu tento manter nisso daí, tá joia? Peraí, vou ter que selecionar, tá? Então vai, vamos lá. Em cima do pedido. A Elânia pergunta, tenho várias na fibra, Roberto, então não é bom? Na fibra? Então vamos lá, tem alguma, a Elânia está perguntando que ela tem algumas plantas na fibra. Não que não seja bom, tá? O grande problema, eu já eu cultivei muito, inclusive tem algumas plantas que eu cultivo que só vão bem nesse tipo de substrato, mas o que acontece? Ele acidifica. É um substrato que hoje é proibido, a gente não consegue ter mais, né, pelo extrativismo, é uma planta que está em ameaça de extinção, né, a samambaia, de onde que é tirado isso. Então o que acontece? Qual que é o grande problema? Ela, com o tempo, ela vai acidificando. Então, conforme ele vai envelhecendo, ele vai acidificando. E chega ao ponto que ele mata a orquídea da planta. E esse é o grande problema.
Tá? Então o que você tem que ficar atenta? Fique observando. Quando você começar a perceber que ele está extremamente ácido e a planta está começando a queimar a ponta das raízes, você vai começar a ver que as raízes começam a queimar. A raiz ela já não se desenvolve tão bonita, tão bacana. Aí começa a chegar a hora de trocar. Tá? E aí para trocar você tem que trocar com todo cuidado e quebrando para você não arrebentar todas as raízes da planta. E esse é o grande problema. Quando ele acidifica e você tem que trocar. Porque são dois traumas para a planta. A raiz está morrendo, que está extremamente ácido, o substrato, o meio de cultivo dela, e a fibra, ela está toda entremeada. Como é que você tira ali? Você acaba arrebentando um monte de raiz. Então, por isso que hoje eu prefiro não cultivar nesse substrato. Além de ser proibido, ele acidifica e depois dificulta muito para você fazer a troca do substrato. Tá bom? A Lika Psy, ela pede, por favor, exemplo de fibra vegetal. Lika Psy. Psy, né? Lika Psy, exemplo de fibra vegetal, xaxim, tá? Então é o xaxim, é isso que nós chamamos aí de fibra vegetal, tá bom? A Elânia pergunta se pode colocar as phalaenopsis dela na bolacha de Sansão e se coloca um pouco de sphagnum. Sim. Tá? Pode colocar na bolacha de Sansão, mas eu vejo aí, tá, gente, qual que é a questão? Precisa fazer isso, a planta está pedindo uma troca, se a planta está pedindo uma troca, ok. Se ela não está, ela está bem no lugar onde que ela está, não precisa fazer a troca. Mas se você quiser cultivar na bolacha de Sansão, também pode, tá? Sem problema nenhum. Coloca ela lá, coloca um pouco de esfagno para ela se adaptar e aí ela vai se desenvolver muito bem. Um ambiente ali com uma umidade ambiente legal e até o que é bom dentro do cultivo que você faça com a bolacha de Sansão, porque no vaso normalmente a gente cultiva assim, você vai acabar cultivando ela dessa forma, né, quando você coloca na bolacha de Sansão, e é assim que ela se desenvolve na natureza, então não acumula água aqui no meio dela, então a probabilidade de desenvolver bactéria e ela vir perder ou vir afungar as folhas, isso não vai acontecer. Então cultivar em leque ou em bolacha pode ser uma opção para algumas plantas um pouco mais difíceis, né? Algumas phalaenopsis um pouco mais difíceis, mas é uma ótima opção também, tá joia? A Sandra, Natureza Orquídeas, diz, onde moro tem muito vento, então é melhor cultivar em vaso? Que substrato posso usar para cultivo em vaso? Acho que ela se refere aqui para os salpicos. Tá, Sandra Natureza. Isso. Sandra Natureza. Então o que acontece? O local que você mora tem muito vento. Né? Então, o ideal seria... Então, eu vou te falar o que é o ideal. Né? Tem o mundo ideal e o mundo real. Tá? O mundo ideal é que você consiga cortar esse vento. Tá? Fato, pronto. Porque o vento ele rouba toda a umidade, inclusive do vaso. Ele vai secar rapidamente o vaso. Aqui, na minha casa, eu tenho esse problema também. O que eu tenho? Sombrite nas laterais. Então, porque aqui eu estou num vale e o vento sul ele vem de cara e ele pega todo o meu orquidário aqui. Então o que eu faço? Aonde que ele bate, eu coloquei, além do sombrite, eu coloquei um plástico também. Então eu corto esse vento, pelo menos eu diminuo esse vento batendo nas plantas e roubando a umidade das plantas. Porque o que vai acontecer? Se você não cortar essa umidade, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que regar mais vezes. E regando mais vezes, a raiz da planta vai ficar molhada há muito tempo. O que vai acontecer? Ela pode apodrecer. Tá joia? Bom, esse é o mundo ideal. Agora, o mundo real, se você não consegue fazer isso, para quebrar esse galho, você pode utilizar o vaso. Tá? E aí o vaso, eu não conheço o teu ambiente, não sei onde você mora, nem nada. Não sei se o teu orquidário é coberto. Tá? Então é uma outra questão também. Se o teu orquidário... você consegue trabalhar, você pode utilizar tanto o esfagno puro, você pode utilizar o esfagno misturado com casca de arroz, ou você pode utilizar o esfagno, você pode utilizar o esfagno chileno ou esfagno nacional, não tem problema, ou casca de macadâmia com brita e um pouquinho de esfagno. Então aí vai depender muito como que é o teu ambiente para escolher o melhor substrato.
Tá? Então, como é o teu ambiente? Você consegue segurar pelo menos um pouco dessa umidade? É coberto? Não é coberto? Então é isso que tem alguns detalhes aí que você vai ter que pensar no teu ambiente para você escolher o melhor substrato. Por quê? Substrato é aquela questão, substrato ou ele é o melhor ou ele é o pior. Né? O que eu sempre comento, substrato nenhum presta e todos são bons. Vai depender como que é o teu ambiente, como que você faz o teu sistema de rega, como que você cultiva as tuas plantas, tá joia? Então isso que é importante. Às vezes assim, o esfagno ele pode ser ótimo para alguns, como pode ser ruim para outros. Para mim, esfagno aqui no meu ambiente, ele não é muito legal. Eu tenho que escolher as plantas a dedos que eu vou cultivar com esfagno. Bacana? Olha só, tem algumas perguntas aqui que eu vou pular e aí você fala para as meninas. Da Elânia sobre Phalaenopsis, da Elaine Sá Ferreira, Eliane Sá Ferreira, da Elânia e da Valda, que são sobre espécies que aí pede para elas te perguntarem depois no direct. Legal. Então Elaine e Elaine, né? Elânia e Eliane. E a Val. Sobre Phalaenopsis, né? Me mande no direct que lá eu respondo depois para vocês. Sobre várias espécies diferentes. Porque hoje, como a gente está falando de Trigosalpix, de repente ali pode até ser dentro dessas perguntas que vocês me fizeram, a gente coloca na live da semana que vem. De repente pode ser alguma coisa bem interessante. Então me joga no direct, porque como hoje a gente está falando do Trigosalpix, senão a gente vai fugir muito do assunto. Tá joia? Peraí que tem uma pergunta aqui da Ana. A Ana Vaz, ela fala o seguinte: estou começando, iniciando o cultivo de orquídeas, elas estão amarelando as folhas. O que pode ser? Ela coloca ainda: minhas orquídeas ficam no terraço do apartamento. Ana Vaz. Tá, Ana Vaz. Ana, a questão de amarelamento de folhas é um negócio um pouco complicado, tá? Porque eu tenho que entender um pouco como que é o teu ambiente, tá? Porque amarelamento de folha pode ser vários fatores, desde o que? Excesso de luz, tá? Então você tem o excesso de luz, a folha da planta ela tende a amarelar quando a luz é em excesso, tá? Falta de nutriente. Pode ser também levar um amarelamento da planta, pode ser que a planta realmente ela esteja, tem plantas que têm folhas caducas, pode ser que a planta esteja caindo a folha e pronto, né? Então assim, pode ser várias coisas, né? Então não dá para eu te falar assim, amarelamento, pode ser fungo, pode ser uma doença também, né? Então assim, não dá para te dizer assim, olha, é isso. Não, eu preciso conhecer melhor o teu ambiente, então eu preciso que você me fale um pouco do teu ambiente. No direct, me mande no direct como que é o teu ambiente. Luz, como que é a forma que você planta a tua planta, o substrato, a forma que você rega, se ela pega sol, se ela não pega sol, porque eu preciso saber tudo isso para poder te responder. Olha, é isso ou é aquilo. Vou mostrar um exemplo para você. É a Val, né? Ela é a Ana. A Ana. Ana, mostrar um exemplo. Isso daqui é um arpofilo gigante, tá? Então olha só que coisa linda, A planta, folhas verdes, lindas e maravilhosas, certo? Dá uma olhada nessa folha aqui, O que foi isso daqui? Isso daqui foi um excesso de luz que ela pegou, ela ficou sol muito tempo, porque ela estava num ambiente que estava um pouco mais claro, eu levei para um ambiente mais escuro, levei para um ambiente mais claro e ela ficou muitos dias tomando muito sol, né? Então às vezes aqui foi uma parte, questão nutricional que faltou e muito excesso de sol. Então isso é muito complicado. Sem eu entender como é o teu ambiente, né, e como que é a tua adubação, como que é tudo isso, eu não posso te dizer, olha, é isso ou aquilo. Pode ser excesso de luz, pode ser deficiência nutricional e pode ser também algum tipo de doença, ou pode ser que a planta que você está cultivando ela seja caduca, está ficando velha e realmente está perdendo a folha. Então pode ser vários fatores, tá? Não dá para dizer assim, é isso, tá bom, Ana? Preciso de mais informações para poder te responder isso.
Ó, o pessoal aqui no Facebook, né, elogia bastante. A Almerinda tá falando porque as minis têm nomes e sobrenomes tão difíceis. Meu Deus, não sei como você decora esses nomes todos. É porque normalmente assim não existe um nome comercial, né? Ou um nome mais assim popular nessas plantas, né? Normalmente ali a gente fala do nome científico, né? O nome botânico, a classificação botânica da planta, né? Então por isso que são esses nomes mais complicados, infelizmente, né? Não existe aquele nome que nem assim o dendróbio, que a gente tem o dendróbio noble, né? Olho de boneca, né? A maioria das plantas, chuvinha de ouro, oncídio, né? Todo oncídio amarelinho é chuvinha de ouro, mas ele tem um nome científico ali, tem várias espécies que são os oncídios, né? Então aí para a gente poder entender sobre qual espécie que a gente está falando, ou entender qual que é o clima, qual que é o tipo de luz, a gente precisa saber exatamente qual que é a espécie. Então por isso que a gente fala muito desses nomes científicos, nome botânico, para justamente a gente conseguir entender melhor e saber melhor como cultivar essas plantas, mas realmente é difícil. As meninas aqui no Facebook, a Marilu Tedesco, a Sandra Menezes, agradecendo. Obrigado vocês todos. Obrigado mesmo, muito feliz. Explica tudo. E o pessoal está pedindo para repetir aí a questão da revista. Tá joia. Então a revista aqui. Eu coloquei o número do seu WhatsApp aqui nos comentários, mas... Então essa daqui é a coletânea, tá? É a coletânea de espécies brasileiras. Essa daqui é uma revista que nós participamos aqui em São Paulo, onde que são algumas espécies que são descobertas aqui ou classificadas aqui no Brasil, e aqui é um trabalho que eu posso dizer assim, ele não tem nenhum dinheiro, né, de investimento privado, é dinheiro do nosso bolso mesmo, né? A gente consegue, com a venda da revista, a gente consegue fundos para fazer a próxima, e assim a gente vai produzindo essa revista, né? Então é através da venda da revista que a gente consegue fazer a produção de próximas, né? E aqui a gente faz também, manda para algumas universidades ou para alguns locais aonde que a gente vai validar essas espécies que são classificadas aqui no Brasil. É lógico que tem outras universidades, outras pessoas que fazem, mas aqui é uma revista muito mais que são feitas através dos cultivadores, né, dos orquidófilos aqui de São Paulo, um grupo que a gente tem aí o apoio, né, de algumas pessoas, né, que estão aqui, né, então, que são as pessoas que fazem com que a gente consiga fazer a classificação e a divulgação. Nós já estamos no número 17, tá? Então já são aí praticamente quase uma por ano, tem alguns anos que foram duas, né? Mas tem aí em torno de uns 15 anos já de publicação dessa revista coletânea de orquídeas brasileiras, tá joia? Mas é uma orquídea que é uma revista aí que vale a pena a gente ter a nossa coleção e entender um pouco aí das espécies que estão começando a ser classificadas aqui no Brasil, tá bom? É isso daí, gente. Última pergunta. O pessoal tá mandando um abraço aqui. Um abraço a todos, né? Infelizmente a gente não consegue falar o nome de todo mundo, por aqui a Teca, Marlene, mas Ô Marlene, um abraço, Adivar, todo o pessoal aí de Minas, o Sandro, opa, ô Sandro, tudo bom? Como é que você vai? Sandro aqui de Juquitiba, o nosso amigão aí, a gente precisa marcar um churrasco aí, Sandro, faz tempo aí que a gente não se vê, a gente se viu aí tem o quê? Uns 2 meses, 3 meses, né? Saudade aí do Mário, do Marco, do Sandro, Fabiano, Perim, a nossa turminha aí, né? Um grande abraço a todos aí. Então, a última pergunta do Alex Protz no Facebook, ele pergunta onde encontra um aparelho para medir a umidade do ar no meu ambiente. Você sabe me dizer? Alex Protz. É muito fácil, isso no Mercado Livre você consegue, né? Você entra na internet pedindo ali... Como que é o nome? Medidor? Não. Termômetro. Coloca medidor de umidade, tá? Ele tem um nome, agora fugiu o nome aqui, fugiu. Né? Tá na ponta daquele negócio, tá na ponta da língua e você não consegue falar. Então assim, hidrômetro, tá, vamos lá. Para medir a umidade do ambiente. No Mercado Livre, na internet, você tem aparelhos de um valor R$30, R$40, isso é muito baratinho, consegue comprar aí tranquilamente, né, para que você possa medir a umidade do teu ambiente, tá? Mas é muito simples, é aparelho baratinho,
é fácil de você conseguir no Mercado Livre. A Vanessa está falando aqui que chama termoigrômetro. Higrômetro, isso. Estava falando hidrômetro, falei, não é hidrômetro, é higrômetro. Então é o higrômetro, então é isso daí. Obrigado, Vanessa, né? É a Vanessa, o Sandro, a Sandra. Isso. Então, e é baratinho o higrômetro, você consegue, é R$30, R$40, é muito barato, tá? E o que eu te digo aí, o que é interessante, se você tem no teu ambiente, compre um termômetro e compre um higrômetro e coloque os dois no teu ambiente, que você vai conseguir aí ter uma ideia melhor como que é, tanto a temperatura no teu ambiente, quanto como que é também a umidade no teu ambiente. Isso te ajuda bastante aí para você entender como montar aí o teu orquidário, tá bom? Bom, eu acho que encerrou. Agradecendo, encerrou aqui no... só posso fazer a última? Então vamos lá, ela não deixa a gente terminar, ó. Minha esposa aqui judia de mim. Olha só, avisa o pessoal que eu estou escrevendo aqui nos comentários o número do WhatsApp, tá? Que o pessoal Tá joia. Então tá nos comentários, tá aí o meu WhatsApp, mas eu vou repetir. A minha esposa tá colocando ali nos comentários. É 11, né? O DDD 11 99187 8965, tá joia? E também ali o site orquidáriorobertomartins.com.br. Isso. E aí, a pergunta aqui é a seguinte, é do Santiago, Orquidário Santiago. O que aconselha para cobrir o orquidário? Qual material? O Santiago, Orquidário Santiago, Orquidário? Santiago. Orquidário Santiago. O que eu aconselho para cobrir o orquidário, tá? Então, vamos lá, você tem que colocar, eu normalmente utilizo o Sombrite, tá? Então o Sombrite é em torno de 50%, dependendo da tua região você vai ter que usar uns 70% ou até mais, tá? E o plástico difusor, tá? Então não é plástico normal, é um plástico difusor, é um plástico agrícola, tá? Então eu uso normalmente aqui de 150 micras. Tem até de 200, 250, tem mais grossos. Mas aqui, para mim, eu tenho utilizado de 150 micras e tem me ajudado bastante. Por que o plástico difusor? Porque ele aguenta a questão do sol, ele não rasga com facilidade. E aí o que acontece? O nome já diz, difusor, ele joga a claridade para dentro do ambiente, né? Então ele acaba fazendo com que essa claridade fique em todo o ambiente. Então isso ajuda bastante para o desenvolvimento das plantas. Então Sombrite, tá? E no caso o plástico difusor, tá bom? Você tem o Metalon também, que é um que você consegue aí também fazer com que a claridade aumente mais no ambiente. Então são várias formas que você tem, mas eu uso Sombrite e uso o plástico difusor de 150 micras. Tá joia? Isso aí. E é isso daí, pessoal. Obrigado por todos aí. Vamos deixar aí para a semana que vem. Semana que vem a gente está aqui novamente para a gente poder conversar aí a respeito das nossas micro-orquídeas. E um grande abraço para vocês e até semana que vem. Um ótimo domingo para vocês.